Opa, mano, sejam muito bem-vindos ao novo quadro aqui do meu canal que eu tô estreando hoje, que é Mistérios Não Resolvidos. Eu ainda, sendo bem sincero, eu ainda não sei o nome que eu vou dar para esse quadro, mas tem vários. Pode ser Mistérios Não Resolvidos ou Teorias da Conspiração. Se bem que Teorias da Conspiração com certeza já deve ter alguém com esse nome. Então deixem aí sugestões para esse nome. Por enquanto vai ser Mistérios Não Resolvidos, mas se vocês quiserem eu posso dar outro nome. Qual que é o mistério não resolvido? Qual que é a teoria da conspiração de hoje? Em março desse ano fizeram 6 anos que o voo da Malásia ou da Malásia, enfim, como você quiser interpretar, eu sei que tem várias formas de interpretar, MH370, do nada, sumiu. Ele sumiu, ele desapareceu e até hoje ninguém sabe onde foi parar. Então eu vou falar aqui pra vocês algumas das teorias que a galera acha que pode ter acontecido com o avião. E algumas são, obviamente, teorias da conspiração, tipo... já deixo bem explícito aqui pra vocês que vai ter sim alienígena, porque tudo que é teoria da conspiração tem que ter alienígena. Então tem gente que acha que o avião... um alienígena levou. O voo da Malaysia MH370 era um Boeing 777 que ele ia de... calma aí que esse nome é difícil de falar. O voo da Malásia ia de Kuala Lumpur, na Malásia, até Pequim, lá na China. Nesse avião tinha 12 tripulantes e 227 passageiros que eram de 15 países diferentes. Ele decolou para ir rumo a Pequim e tudo ia normalmente. Porém, quando os aviões eles vão passar da zona aérea de um país para outro, por exemplo, Brasil para Paraguai, Brasil para Argentina, eles precisam trocar a área de comunicação, eles precisam trocar a comunicação. Então, quando o avião saiu da zona da Malásia para o Vietnã, ele precisava trocar da comunicação da Malásia para a comunicação do Vietnã. Então, ele disse, boa noite Malásia, e essa foi a última comunicação que se tem do voo da Malásia MH370. E depois disso, a aeronave nunca entrou em contato com a zona de controle do Vietnã. O que se sabe que a partir daí o transponder do avião foi desligado. O transponder basicamente é um sistema que ele manda dados do avião, como por exemplo altitude, localização, etc. E ele foi desligado. Só que eles começaram as buscas pelo avião um pouco tarde. Eles só começaram as buscas depois que perceberam que o avião nunca chegou em Pequim, na China. E inicialmente eles começaram as pesquisas ali, a busca pelo avião, fronteira entre os dois países. Então eles começaram ali uma zona entre os dois países. E foi descoberto que os radares primários, que são radares ali que os militares usam para identificar o que seja um objeto estranho ou até mesmo uma outra aeronave, e eles descobriram que assim que o avião desligou o transponder, ele fez uma curva totalmente para a esquerda e ele passou exatamente na fronteira entre a Tailândia e a Malásia. Isso é uma das coisas mais importantes, porque como ele passou na fronteira dos dois países, nenhum dos dois países ficou preocupado com o avião. Na verdade, dava para identificar. O que aconteceu foi que o avião ficou indo, sumindo e voltando do radar. Depois que ele virou, ele fez uma curva e foi em direção ao mar, a águas internacionais, onde esses radares primários não conseguem chegar. E claro, a partir daí, já que ele estava no mar, ninguém mais identificou ele, e a partir daí é tudo história, ninguém sabe mais o que aconteceu. E várias buscas foram feitas ali na região, baseados em cálculos matemáticos, até mesmo experiências que a galera fez para saber aonde o avião poderia ter caído. Ninguém sabia exatamente onde ele caiu, porque ninguém sabia onde ele estava. Nesses 6 anos, só foram encontradas apenas 5 partes desse avião. 5, eu fiz 10 aqui, mas é 5 partes de um avião gigante, um Boeing 777, e o avião em si, ninguém sabe, ninguém tem a menor ideia de onde ele pode estar. E claro que a partir daí começou a surgir várias teorias do que poderia ter acontecido com esse avião. E uma das teorias que é mais aceita é de que o avião tinha sido sequestrado, porque 2 pessoas entraram nesse voo com passaportes falsos, mas eles não eram terroristas nem nada, eles eram iranianos tentando fugir do país. Que claro, isso prova que poderia ter outras pessoas que fugiram, que poderiam ter entrado no avião com passaportes roubados. Se 2 conseguem, por que outras não vão conseguir, né? Então nessa teoria diz que os russos poderiam ter tentado roubar o avião ou ter roubado o avião, mas ninguém sabe exatamente o porquê, por que os russos iriam querer roubar esse avião. Então meio que é uma teoria que não faz tanto sentido assim. Um dos argumentos que sustentam essa teoria é de que o avião teria ido na sombra de outro avião. Ou seja, quando ele está na sombra, como se fosse aqui o MH370 e aqui, sei lá, um Airbus A380. O que acontece? O radar não consegue, especialistas dizem que o radar não consegue identificar o avião que está embaixo. Então, isso seria possível ele ir
e ninguém identificar quem está embaixo, só quem está em cima. O radar interpretaria como um único avião. E uma outra teoria é de que o voo teria sido abatido para meio que colocar debaixo dos panos ali um acidente militar. Então ele teria sido abatido quando passou por cima de uma base militar norte-americana. E claro, aí eles tiveram que sumir com esse avião, até porque seria um erro muito grave, ia dar muito problema se alguém descobrisse o que aconteceu. Só que, claro, essa teoria não explica por que o transponder do avião foi desligado, por que ele mudou a rota. Explica sim explica sim o porquê que o avião sumiu. Mas como desligaram o transponder? Por que derrubaram? Não faz sentido. E a terceira teoria, que é praticamente a mais aceita e muita gente considera como um fato, inclusive eu vejo muito sentido nela, é de que teria sido um assassinato seguido de um suicídio. Zaharie Ahmad Sarraj. Espero que eu tenha falado certo. Nossa, é muito difícil o nome, velho. Zaharie Ahmad Sarraj. Ele teria desligado a comunicação e desligado o transponder depois que ele neutralizou o piloto. A gente não faz a menor ideia de como que ele fez isso. Depois que ele fez isso, ele poderia ter despressurizado o avião. Sabe aquelas mascarazinhas que caem? Elas têm um tanque de cerca de 28 minutos. Mas, na cabine, os pilotos possuem um tanque de 4 horas. Então, claro, nessas 4 horas, ele poderia ter feito qualquer coisa. Alguns especialistas dizem que ele poderia ter feito um pouso forçado na água, ele poderia ter simplesmente tacado o avião, ou que ele simplesmente poderia ter ido para qualquer outro lugar e sumido até cair. Tem muito sentido nessa teoria, e um deles, por exemplo, um dos pontos, é de que a rota que o avião fez passa muito próximo ali, mas muito próximo da cidade natal do piloto. Então ele poderia ter feito isso para passar ali por cima. Não se sabe o que se passou na cabeça do piloto, mas ele poderia ter passado por ali e falado: ei gente, tchau. E a partir daí ele seguiu para o sul do Oceano Índico. Por ele ser um piloto, ele sabia que se ele passasse ali entre os dois países, ninguém ia identificar ele. Uma das curiosidades mais interessantes sobre esse questionamento todo é que ele teria feito uma rota muito semelhante num simulador de voo. Então ele fez uma rota muito parecida à que ele fez antes do avião desaparecer em um simulador de voo algumas semanas antes. E pessoas da família disseram que ele não era uma pessoa muito equilibrada, muito bem da cabeça. Disseram que em um certo dia ele chegou a fazer 100 posts. Cara, 100 posts é muita coisa, velho. E ele fez 100 posts em uma rede social criticando o governo. E, inclusive, parecia que ali nas suas redes sociais ele fazia uns posts e tinha alguma atração ou coisa do tipo com algumas gêmeas russas. E agora vamos para uma teoria da conspiração um tanto quanto estranha. A família Rothschild. Essa família é uma família muito antiga, bem antiga, e obviamente quando a família é antiga, ela tem muito poder e é muito rica. E por que existe essa teoria? Porque 4 dias depois, logo após o acidente, do desaparecimento e tudo mais, uma patente muito importante tinha sido aprovada. 5 dessa patente, 4 são chineses da Freescale Semiconductor. Essas patentes eram divididas em 20% em cada um dos 5. Os nomes eram, agora ficou difícil de falar mesmo, seu nome chineses. Vamos lá. Fei Dong Wang, Zhihong Cheng, Li Yang e a própria Freescale. Eu espero que eu não tenha falado o nome errado aqui, mas eu não sei falar chinês, nem japonês, nem coreano. Desculpa. Porque se uma dessas 4 pessoas que eu acabei de citar morre, a parte da pessoa que morreu, ela pode ser passada para alguma das pessoas vivas. Então eles vão escolher ali alguém e vão passar. Ou então pode ser dissolvida, pode ser ali separada entre as que sobraram. Então o voo poderia ter caído para que 100% dessas patentes ficassem apenas para a Freescale Semiconductor. O dono da Freescale é Jacob Rothschild. Tá, mas falando assim, a teoria até que tem um pouco de sentido. Porém, essa teoria apresenta várias e várias falhas. Nenhum dos nomes que eu falei aqui aparecem na lista de passageiros, por exemplo. Mas o que eles acham que poderia ter acontecido para eles não aparecerem ali na lista é que poderia ter acontecido um erro de tradução por serem nomes em chinês. Porém, a patente que eles estão falando, né, a patente que todo mundo fala, ela realmente existe. Só que não é uma patente que apresenta grandes coisas, é uma patente quase que não faz nenhum sentido, é só produzindo coisa chata, não é uma patente milionária, nem sequer direito a uma patente rica. E esse cara que eu acabei de citar, o Jacob Rothschild,
Jacob Rothschild, ele não é exatamente o dono, ele é um dos acionistas dessa outra empresa, e essa outra empresa é uma empresa que tem uma pequena parte da Freescale, então é um ramo ali cheio de coisa, mas são coisas pequenas, não é tipo, nossa, é uma patente milionária, bilionária, não, não é isso. Por que não se sustenta? Porque o negócio é tão, tipo, distante, é tão, sabe, é tanta coisa. Provavelmente o Jacob, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mas, tipo assim, essas pessoas só ligam pro dinheiro. E agora, obviamente, vem aquela parte que eu falei no começo do vídeo, que tem toda a teoria da conspiração, de que o avião ele teria sido sequestrado ou abduzido por alienígenas. É fácil, né, você explicar as coisas com alienígena. Por exemplo, assumiu outra pessoa, não quero investigar, foi um alienígena, o alienígena pegou lá e agora a gente não tem o que fazer. Mas tem uma história interessante, realmente bem interessante. No dia 13 de maio de 2018, um usuário do Twitter chamado Tile, com seu arroba chamado StrayOutTheWay, fez algumas postagens lá com algumas mensagens misteriosas que ele teria recebido. Essa suposta mensagem que ele teria recebido era uma mensagem de voz com ali alguns códigos militares, sabe? Tipo, números em 0 e 1, que é o que você usa na computação. Ele desvendou ali essa mensagem, que seria... Ele meio que desvendou, né, ali a mensagem, e a mensagem Danger, SOS. It is there for you to evacuate. Nossa, eu falei muito errado no inglês agora, nossa, bugou. Be caution, they are not human. SOS, danger, SOS. A tradução dessa mensagem seria: perigo, SOS, é terrível, você precisa evacuar. Tenha cuidado, eles não são humanos. SOS, perigo, SOS. Depois disso, ele dava algumas coordenadas de um lugar que ficava ali bem próximo da onde as pessoas fizeram cálculos e achavam que o avião poderia ter caído. E as pessoas começaram ali a investigar que isso poderia ser uma gravação da caixa preta do avião. Só que assim, ninguém nunca conseguiu explicar essa história. Supostamente poderia ter sido, sabe aquelas mensagens codificadas, aqueles jogos ali, tipo que o Selbit fazia quando ele desvendava enigmas? Seria isso, porque esse usuário e mais alguns outros ficavam postando sempre essas brincadeiras ali no seu Twitter. A história, na real, é bem legal de ler, é bem interessante. Eu vou deixar um link aí pra vocês que quiserem acessar, tá? Vai estar lá embaixo. Então, desce aí, clica lá. Aproveita que se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Nossa, que merchan foda do meu canal. Outra teoria bizarra, muito bizarra sobre isso, também foi em 2018. Ele era um especialista, ele é um especialista em tecnologia, e ele disse que encontrou ali o avião MH370. Ele encontrou isso através do Google Maps. Muita coisa já foi achada através do Google Maps, então a galera começou a acreditar lá na época, porque sim, muita coisa. Acharam corpos através do Google Maps, carros e locais estranhos. E essa floresta, ela ficava lá no Camboja. Eu também vou deixar o link para vocês aí embaixo, para vocês irem no Google Maps analisar isso, porque realmente tem uma manchinha ali do avião, mas provavelmente não é o voo da Malaysia MH370. Essas foram algumas das teorias, é óbvio que existem várias outras, mas essas são algumas e são as maiores teorias do que pode ter acontecido. Minha opinião, se fosse para acreditar, entre aspas, ali, ou enfim, a que mais faria sentido é que o avião realmente foi sequestrado pelo próprio piloto, né, que poderia ter cometido um suicídio. É óbvio que existem várias outras teorias, até porque é um mistério bem grande, né? Como que um avião com 227 passageiros, simplesmente do nada, assim, ele some? É estranho. Uma coisa é que a gente sabe, se você pesquisar aí no Google, por exemplo, aproveita que você está com o seu celular na mão e pesquisa, o que a gente sabe sobre o mar, você vai descobrir que a gente sabe muito, mas muito, mas muito mais sobre o espaço do que sobre o nosso próprio oceano que está aqui na Terra, porque é difícil de explorar. Então não é bem possível que sim, claro, alguma dessas coisas possam ter acontecido e o avião simplesmente esteja lá embaixo no mar, mas ninguém achou ele até agora. Eu quero que você aí agora comente o que você acha que aconteceu com o voo MH370, ou qual dessas teorias aqui pra você é a mais bem aceita. Então é isso, muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que você tenha curtido esse quadro novo. Eu sempre trago aqui vídeos de páginas do Twitter e humor. Dessa vez eu trouxe um quadro diferente, onde eu vou falar de mistérios não resolvidos. Não se esqueça, claro, de deixar aí um nome para esse quadro, porque eu pesquisei e existem muitos nomes, todos são muito bons, mas alguém já usa, então fazer o quê, né? Não esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais, que é tudo @xandiblanter. Muito obrigado por ter chegado até aqui, valeu, falou!